nossas crianças. Queridos, nessa noite nós iniciamos uma nova jornada. Quarto mês, quarto tema. E a partir dessa noite, nos próximos domingos, a nossa expectativa é que nós trabalharemos um tema, que a gente consiga trabalhar um tema, e Deus vai nos guiar por esse tema. Talvez não nos próximos 4 encontros, mas um pouco mais, talvez 7 ou 8 encontros acerca de um tema muito importante e muito atual para a vida de todos nós cristãos em Cristo Jesus. E o tema será este, a partir do início dessa série: decida edificar, do desejo interno de mudança até a construção de um legado. Deixa eu repetir esse tema para você: decida edificar, do desejo interno de mudança até a construção de um legado. Veremos no decorrer, queridos, dessas jornadas e das próximas semanas, temas profundos e muito pertinentes a nós, quando somos tocados em meio à nossa jornada cristã, quer seja por situações externas a nós, quer seja por situações que nós trazemos no íntimo dos nossos corações, a como desenvolver uma caminhada e uma trajetória em rumo a esta edificação. Eu gostaria de iniciar então esta série fazendo com que você se lembre de que um versículo talvez mal compreendido por muitos é encontrado no livro de Salmo, onde diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E este versículo compreendido de maneira incorreta pode levar então a uma compreensão a qual que nós não precisamos edificar. E isto é uma premissa errada, porque a bem da verdade, se nós nos lembramos deste versículo, ele está dizendo sobre o papel meu e seu em buscar a edificação. Obviamente que quando nós temos a chancela, quando nós temos a permissão, quando nós temos a aprovação, quando nós temos a direção de Deus, aí efetivamente estas coisas elas acontecem de maneira profunda, de maneira verdadeira, de maneira a modificar aquilo, a nossa compreensão e a nossa jornada diante de Deus e na presença do Espírito Santo. Se nós pensarmos, queridos, acerca disto, alguns personagens bíblicos não poderão ficar de fora. E é por isso que esta série ela será um pouco mais alongada do que as 3 últimas, onde nós trabalhamos por 4 domingos. E nós não poderíamos começar, queridos, a falar de edificação sem que nós não tocássemos em um personagem muito importante do Antigo Testamento, e o seu nome é Neemias. E eu preciso trabalhar com você um pouco sobre o coração de Neemias. Antes de você entender Neemias e nós possamos compreender Neemias como aquele homem que foi levantado por Deus para edificar os muros de Jerusalém, eu quero convidar você nesse início de série a olhar o coração de Neemias, como que Deus trabalhou então naquele coração, produzindo a ele uma empatia profunda pelo povo e pela cidade de Jerusalém. Preciso que você então se recorde, nós leremos acerca disso na sequência, de quem é aquele homem, em meio a que momento histórico ele nasce, o que ele está vivendo, e principalmente entendermos que Neemias ele está vivendo um momento em que uma grande potência, a potência babilônica, ela está então ruindo, e está então se levantando uma grande potência que é a potência persa. E Neemias está justamente servindo ao rei Artaxerxes, e o rei Artaxerxes é um rei persa, e ali ele está no império, e ele está
dentro do seu conforto, ele é o copeiro do rei, ele é uma pessoa de confiança do rei, mas em meio a todo o seu conforto, em meio a toda a sua segurança, em meio a tudo aquilo que ele dispunha em suas mãos, quando ele então recebe uma notícia a qual traz tristeza ao seu coração, ele não se manteve parado, mas ele buscou a oração, a intercessão, a súplica e o jejum para iniciar aquilo que mais tarde seria conhecido como a reconstrução dos muros de Jerusalém, algo que aconteceu em 52 dias. Mas, como eu disse nessa noite, a ideia não é chegar aos muros, mas é entender um pouco deste coração, e por isso eu preciso que você, por gentileza, abra sua Bíblia no primeiro livro de Neemias, e nós vamos ler uma leitura breve, apenas 11 versículos, mas eu preciso ler, queridos, esse primeiro capítulo com você, e assim nós iniciamos esse tempo e esta série. Então o tema dessa noite é Decida Edificar, o despertar do edificador. Neemias capítulo de número 1, a palavra de Deus diz assim: palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidade de Suzã, que era a capital da Pérsia, veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio, e a respeito de Jerusalém, e eles me responderam: os restantes dos que sobreviveram ao exílio se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas, e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando ouvi essas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus e disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam atentos seus ouvidos e os seus olhos abertos para que atendas a oração do teu servo, que hoje faço diante de ti dia e noite, pelos filhos de Israel, os teus servos. Faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa de meu pai pecamos. Temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, o teu servo, dizendo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre os povos, mas se vocês se converterem a mim e guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então ainda que os seus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para fazer habitar o seu nome. Estes ainda são os teus servos e o teu povo que resgataste com teu poder, com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Fazem com que o teu servo seja bem sucedido hoje e encontre misericórdia diante desse homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Quando, amados, nós pensamos em edificar, as coisas elas precisam ir para além de meras palavras, de intenções que ficam paradas em nossas mentes, e de uma compreensão de empatia que nos leve para uma ação concreta.
Neemias era copeiro do rei Artaxerxes. Ele está no Império Persa. Foi o império antes do Império Persa, o Império Babilônico, que sob o poder de Nabucodonosor II, vai à cidade de Jerusalém, sitia aquela cidade, coloca então fogo nos portões, derruba os muros, destrói o templo, leva então grande falência àquela cidade, destrói todas aquelas habitações, leva então cativos ao centro da cidade, a capital da Babilônia, os jovens, os sábios e toda a força e jovialidade e conhecimento daquela cidade de Jerusalém, para que eles aprendessem os costumes, a doutrina, a religião dos babilônicos, para que eles pudessem, a partir daquela geração, ter uma compreensão dos deuses babilônicos e certamente se prostrar a outros deuses que não era o Deus de Israel. O tempo desse texto, quando nós olhamos o início daquele sítio na cidade de Jerusalém, por sobre o Império Babilônico, você e eu precisamos nos lembrar que por 70 anos aquele povo havia ficado cativo. E Neemias não tinha toda aquela idade para ter visto com os seus olhos o início do cativeiro babilônico, o final do cativeiro babilônico, a queda do Império Babilônico, o início do Império Persa e ele ser colocado como copeiro do rei Artaxerxes. Mais de 100 anos separam um evento deste momento aqui. E a partir do édito do rei Ciro, que é o rei persa, aonde ele decide fazer com que todos aqueles povos que estavam ali na Babilônia pudessem voltar para suas próprias terras e continuar ali as suas próprias vidas, pois a ideia do cativeiro, pois a ideia do Império Babilônico, ela é diferente da dominação, da compreensão do Império Persa. Enquanto o Império Babilônico desterrava os seus habitantes e levava então para a sua capital, para que eles aprendessem a religião, a cultura e os costumes, o Império Persa tem uma compreensão diferente de toda aquela compreensão babilônica, e é então o rei Ciro que decide, através de uma lei, promulgar e dizer que todos aqueles que estavam desterrados, eles poderiam voltar para a sua casa. O Império Babilônico havia destruído os muros, e a data é 586. E após o exílio babilônico, há 3 momentos os quais, 3 caravanas das quais os judeus saem da Babilônia e vão para o Egito. E vão para Jerusalém. E nesse primeiro momento, em 538, é Zorobabel. E Zorobabel, juntamente com aqueles outros, eles retornam para Jerusalém e eles reconstroem então o templo de Deus. Uma segunda leva que vai então retornar para Jerusalém está sob a liderança de Esdras, e isso acontece em 458 a.C. E Esdras é responsável para reedificar a lei de Deus e restaurar então o ensino religioso em Jerusalém. E mais tarde, somente em 445, Neemias então vai com uma terceira leva, e estes vão para reconstruir os muros. E há também outro grupo que decide não voltar para Jerusalém, e eles ficam no Império Babilônico, mais tarde sobre os domínios do Império Persa, e este grupo não retorna para lá. Mas eu preciso entender neste primeiro momento o coração deste personagem, que sabe todas estas coisas pelo advento da história. Sim, ele não viveu tudo aquilo.
Ele não viveu o cerco de Nabucodonosor, ele não viveu a deportação, talvez ele não tenha visto ali os primeiros que retornam, ele está no Império Persa e todas estas coisas estão acontecendo, mas Neemias ele tem um coração voltado para uma sensibilidade, para uma empatia diante da desgraça do seu povo. Neemias, ao contrário disso, se ele fosse agir, ele poderia dizer assim: olha, eu estou em uma posição privilegiada, eu estou servindo o rei Artaxerxes, eu sou o copeiro do rei, nada me falta, não fui eu quem cometi pecados, então se a cidade de Jerusalém, ela está destruída, isto não é problema meu. Não fui eu o pai deste problema. Então, se não é meu, receberei as notícias, continuarei inerte, fingirei que a situação não é comigo, seguirei a minha vida confortavelmente aonde eu estou, porque a função de copeiro não é somente experimentar a bebida e a comida, mas é uma posição profunda de conselheiro real. É alguém que está próximo ao trono, é alguém que usufrui de benesses, de segurança, de boa alimentação, de bom aconchego em sua casa. Ele era alguém de extrema confiança, mas quando ele recebe a notícia daqueles e dos seus amigos que vêm de lá, você pôde, queridos, observar que quando ele recebe o seu irmão Anani, um dos irmãos com alguns homens de Judá, o interesse dele não é falar acerca de si mesmo, nem do seu maravilhoso emprego, nem da sua majestosa qualificação diante do rei Artaxerxes, nem falar a respeito da suntuosidade do Império Persa, mas a pergunta que ele faz é exatamente esta: como estão aqueles que sobreviveram ao exílio? E a respeito de Jerusalém, como eles estão? Essa pergunta é uma pergunta para quem quer se incomodar, e não para quem quer simplesmente ter uma curiosidade. Anani fala da situação real daquele povo que é o povo de Neemias. Neemias era descendente daquele povo, e embora geograficamente distante daquele povo, há um amor por Neemias, uma empatia por Neemias, a qual, queridos, ao receber aquela notícia tão aterradora, ele, após ouvir estas palavras, ele se assenta, ele chora, ele lamenta, ele jejua e ele ora diante de Deus. Isto é pertinente, queridos, nessa noite, quando nós começamos a pensar em edificar. E a primeira pergunta que nós precisamos fazer é a seguinte: como nós reagimos às notícias quando elas nos chegam? Ou como nós reagimos às notícias quando nós vamos atrás delas? Neste momento eu quero olhar o coração de Neemias como alguém que tem uma empatia em ação. Amados e amadas do Senhor, se nós estamos falando sobre um coração que se prepara, se nós estamos nesse primeiro momento dessa série de mensagens, a qual fala a respeito do lugar mais íntimo, um lugar aonde ninguém tem poder de visitar, de um lugar aonde somente nós e Deus conhece, nem as pessoas mais íntimas e próximas a nós conhecem este lugar, que é o recôndito, que é o íntimo dos nossos corações. Nós então aprendemos com Neemias a importância, em primeiro lugar, de termos sensibilidade para identificarmos as ruínas. E identificar
às ruínas não é somente ter olhos bons, não é somente ter ouvidos aguçados, não é somente sermos bons observadores, mas identificar as ruínas é estar disposto a fazer algo em meio a estas grandes descobertas. Isso serve tanto para o meu relacionamento com o meu próximo, como para o meu relacionamento com Deus. Se nós estamos, amados, agora no início dessa jornada, pensando nesta edificação, e tudo aquilo partirá dos nossos corações, eu e você precisaremos ter esta mesma sinceridade, essa mesma sensibilidade, porque esta sensibilidade que é dada através do Espírito Santo de Deus, para a minha e para a tua vida, ela não pode resultar em uma mera constatação, mas antes precisa ser transformada em atitudes que busquem a renovação, para aquilo que estava quebrado ser consertado diante do Senhor. Os irmãos estão entendendo? Diga amém, por gentileza. Amém? Estão entendendo? Estão comigo? Então vamos continuar, queridos, daqui. Um coração que é sensível à voz de Deus é um coração que está disposto a se mover nos propósitos de Deus. Um coração que está sensível a Deus é um coração que está disposto a se mover nos propósitos de Deus. Sensibilidade e empatia aqui não é retórica, mas sensibilidade e empatia resulta em ação. E queridos, qual é a ação de Neemias aqui? Neemias não vai para o lugar do estardalhaço, Neemias não vai para o palco, Neemias não vai para o microfone, Neemias não vai para a janela, Neemias vai para o quarto. O quarto do lamento, da dor, do choro, do jejum e da oração. É no quarto, e é no escondido, e é no secreto, para onde Neemias vai, e Neemias passa alguns meses ali. E se você prestou atenção no início do capítulo de número 1, o mês aqui é o mês de Quisleu, talvez entre março e abril. E mais tarde, quando ele vai nos capítulo 2 para o mês de Nissan, praticamente 6 meses tinha se passado. Aquele homem decide durante 6 meses dobrar os seus joelhos, orar a Deus, chorar, lamentar, jejuar, orar e clamar. E aí você pode dizer, qual é a mudança que está acontecendo quando ele está fazendo estas coisas? Para os olhos humanos, nenhuma. Porque os muros continuavam derrubados, as portas continuavam queimadas. Mas a pergunta que nós precisamos responder é, quais eram as mudanças que estavam acontecendo dentro do coração de Neemias enquanto ele orava? Sabe, amados, às vezes nós temos uma impressão que orar é algo para gente desocupada. E aí falamos assim, orar é coisa para velho. E não somente velho, orar é coisa para mulher velha. Eu não tenho tempo para orar, minha agenda é muito cheia. Eu não tenho tempo para parar e clamar a Deus, porque orar é coisa para quem tem tempo. E eu preciso te lembrar quem é Neemias. Neemias é alguém que está ao lado do rei, atendendo as coisas do rei. Neemias não é alguém desocupado, Neemias é alguém muito ocupado, e ocupado com coisas muito importantes aos olhos humanos. Mas nada é mais importante do que o lugar da oração. E talvez, queridos, o erro desta geração seja colocar o lugar da oração e da súplica e do jejum e do joelho e da devoção como algo menos importante do que as outras coisas as quais os nossos olhos consideram importante.
Fechar um grande negócio é muito importante. Ganhar dinheiro é muito importante. Construir algo com as nossas mãos é muito importante. Mas parece que estas coisas, ao nível dos olhos, elas vão se tornando mais importantes do que o lugar da oração, da súplica, do jejum, do choro e do clamor. Porque aos olhos humanos, estas coisas aqui parecem não surtir o resultado, as quais as coisas de lá, elas parecem saltar mais aos olhos, não somente aos nossos, mas daqueles que nos veem fazendo esse tipo de coisa. A empatia de Neemias não o levou para o lugar alto, mas o levou para o lugar baixo. E o lugar baixo, como resultado da empatia, do amor, da preocupação, foi então em buscar a edificação, primeiramente no seu próprio coração, primeiramente em sua própria vida. Se lembrem que na introdução dessa noite eu disse que muito provavelmente Neemias não havia vivido para ver o início do cativeiro babilônico, pois isso tinha acontecido no império anterior ao Império Persa. Mas quando ele olha aquela situação, ele não está culpando os outros pela desgraça, ele não está colocando a culpa em alguém devido àquela situação, mas ele olha para si mesmo, ele não se afasta daquilo, e ele diz assim: eu e a casa de meu pai pecamos. Neemias, diante daquela situação, queridos, ele assume a responsabilidade, e o quanto é doído nós assumimos a nossa própria responsabilidade. A gente tem uma mania nos nossos corações, que é uma mania adâmica, que vem lá do jardim do Éden, de querer sempre empurrar o problema para além de nós. Quando Adão, no jardim do Éden, ele foi na cerração do dia procurado por Deus para se apresentar diante da presença do Senhor, e ele foi questionado se ele tinha comido ou não o fruto. O que ele faz? Ele fala: Eva quem me deu. O meu problema foi o outro. E aí Deus, indo a Eva, vai dizer assim: foi a serpente. É sempre o outro e não eu. A causa é o outro. É por causa do outro, é a situação do outro. Sabe por que eu estou triste essa noite? É porque o outro. Sabe por que eu estou desanimado? É porque o outro. Sabe por que eu estou assim ou assado? Porque eu estou desempregado? Não foi porque eu trabalhei ruim, é porque tinha alguém lá, sabe, Priscila, que me perseguia. É sempre o outro e nunca nós. Sabe, essa falta de compreensão da profundidade do que nós podemos mudar para avançarmos, ela é tão perniciosa, que quando paramos para pensar nisso, há uma crise adâmica dentro do meu e do teu coração, em querer não reconhecer. E é interessante, eu preciso lembrar a você, que Jesus está nos evangelhos falando a respeito da parábola dos dois filhos, a parábola do filho pródigo, e quando ele cai em si, ele diz assim: eu me levantarei, eu irei ter com meu pai, e eu direi para ele: pequei diante dos céus e diante de ti, eu já não sou digno de ser chamado seu filho, trata-me como um de seus empregados. Veja que quando ele entende aonde ele estava naquele momento, ele disse assim: olha, sou eu, me levantarei, eu irei, eu direi. O que Neemias está fazendo aqui? Revitalizando o seu coração dentro dessa sensibilidade, dentro dessa empatia, o que mais tarde iria ocasionar então a construção dos muros e das portas de Jerusalém. Ele fala: olha, ele poderia dizer assim: olha, essa conta não vou pagar, porque essa conta não fui eu, essa conta foram os meus pais, essa conta foram os meus avós, essa conta foram os meus vizinhos, essa conta foi culpa do sacerdote, essa culpa foi a culpa do levita, essa culpa eu não carrego, não fui eu quem fiz, foi o outro quem fez. Então, se o outro quem fez, não fui eu quem fiz, então não tenho nada a ver com isso. Queridos, essa conversa é uma conversa do diabo.
Essa conversa é uma conversa de raiz adâmica. Essa conversa, queridos, ela precisa ser uma conversa de responsabilidade assumida diante da oração. Porque nós não edificaremos nada se nós não compreendermos, ou se nós passarmos negando a realidade, ou fazendo esse joguinho da culpa, pois o alicerce da mudança é o arrependimento e a autorresponsabilidade diante de Deus. Neemias, ele ora, ele diz: Senhor, eu e a minha casa e a casa dos meus pais, nós pecamos contra ti, fomos nós quem erramos. O Senhor não erra, o Senhor não erra em absoluto. Não há nada que o Senhor faça que seja ruim. Os teus caminhos não são maus, os teus conselhos não são para a morte. Aquilo que o Senhor me ensina não produz morte, mas vida. Os teus caminhos são retos e aplanados. A tua palavra, ela me alimenta de maneira correta. Mas se eu não ouvir, não é culpa tua, é minha, e eu me redimo. Diante de ti eu reconheço, eu me levanto, eu caminho em direção, e eu olho para a palavra de Deus. Em terceiro lugar, a Bíblia como um resgate de promessa. O livro mais bem-aventurado do planeta Terra está em tuas mãos. Você que segura a Bíblia com as tuas mãos, eu preciso te dizer que você tem em suas mãos o livro mais bem-aventurado da terra. Promessas e mais promessas, e dezenas e centenas e milhares de promessas estão disponibilizadas nas páginas as quais você lê. E neste momento o que Neemias está fazendo é voltando seus olhos para a palavra do Senhor. Neemias, ele vai apegar as suas promessas diante do Senhor. Neemias, ele não vai dizer nada que esteja fora da palavra de Deus. Porque se ele sair da palavra de Deus, aí não é mais palavra de Deus, mas é apenas as palavras dele mesmo. Quando Neemias, e este coração, que é o coração que pulsa, que almeja a mudança, que almeja a edificação, que almeja a reconstrução, que almeja, queridos, diante do Senhor, esta edificação, é um coração que aprende a resgatar as promessas de Deus como estratégia. A partir do versículo de número 8, amados e amadas do Senhor, nós iremos perceber que Neemias está tratando justamente daquilo que Deus já tinha dito, e ele estava resgatando as promessas. Por favor, preste atenção. Lembra-te das palavras que ordenasse ao teu Moisés, a teu servo, dizendo: se vocês forem infiéis, eu espalharei entre os povos, mas se vocês se converterem a mim e guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então, ainda que os teus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá os ajuntarei e o trarei para o lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Preste atenção nisso, queridos. Porque a palavra de Deus, ela é fonte inesgotável de sabedoria e conhecimento a respeito das coisas espirituais. O esforço, queridos, quando nós vamos para o joelho e para a oração, ele não é somente nosso, mas é o Senhor quem luta conosco as nossas batalhas. Quando eu e você vamos para o joelho, para a oração, para a súplica, para o coração amolecido, para a compreensão e tirado dos nossos olhos a escama, e ainda que aquilo que nós vejamos não seja aquilo que nós queiramos ver, porque para um desterrado em Jerusalém, ou para aqueles que haviam retornado naquelas caravanas pós-exílicas para Jerusalém, e aqueles habitantes que estavam em Jerusalém,
Embora a visão dos seus olhos não fosse a melhor possível, os seus olhos não se fecharam diante daquela realidade. E embora muitos daqueles poderiam ter se acostumado com o monturo, com o caos, com as portas queimadas, com os muros derrubados, e embora houvesse, como já nós vimos, através da primeira caravana de Zorobabel, que restabeleceu o templo, e através da segunda caravana de Esdras, que reedificou a lei e o sacrifício, e agora na terceira caravana, que é a caravana de Neemias, que vai então reedificar os muros, há uma inconformidade em seus corações, que ela ultrapassa a compreensão dos próprios olhos. Então, amados, não se acostume, em nome de Jesus, a viver em cima do monturo, do caos e da derrota, porque aquelas gerações estavam se acostumando àquilo. 70 anos tinha sido o espaço do cativeiro babilônico, mais a ascensão do Império Persa, mais aquelas caravanas que tinham voltado para Jerusalém, e muitos daqueles morreram sem ver a completude de toda aquela reconstrução. Mas os olhos de muitos daqueles que estavam vivos haviam se acostumado, e como é pernicioso nós nos acostumarmos. Queridos, nós podemos nos acostumar ao pecado, nós podemos nos acostumar a uma vida hedionda, nós podemos nos acostumar a viver de maneira insolente, nós podemos nos acostumar a viver de maneira pecaminosa, nós podemos nos acostumar a viver sentados no monturo, nós podemos nos acostumar a viver em meio ao caos. Mas eu preciso te dizer essa noite, não foi para nenhuma destas coisas que você foi chamado. Jesus não morreu por você na cruz do Calvário para que você se acostumasse a nenhuma destas coisas, mas Jesus, ele morre ali no Calvário para que você tivesse a vida eterna em Cristo Jesus, e todas as coisas na tua vida se tornassem novas, porque aqueles que estão em Cristo, novas criaturas são. As coisas velhas, elas ficam para trás, e eis que Cristo faz nova todas as coisas em nós. E quando nós pensamos, amados do Senhor, acerca dessa primeira perspectiva e dessa primeira estação, eu preciso que você entenda isso, que nós precisamos despertar os nossos corações. Nós precisamos nos despertar para que dos nossos olhos caiam ali as escamas do comodismo, e nós sejamos sacudidos pelo Espírito Santo, incomodados pelo Espírito Santo, e comecemos a reagir em meio a situações difíceis da vida. Porque eu preciso dizer para você que essas situações, elas continuarão existindo. E essas situações, elas não são exclusivas a você, mas há um Deus que é maior do que as tuas circunstâncias, com poder nas mãos dele para livrar você de todo o mal, para guardar os teus pés da queda, para encher o teu coração da palavra e encher você do Espírito Santo que é dele. Então, em nome do Senhor Jesus, creia nisso. Porque quando nós caminhamos em rumo a esta edificação, a primeira coisa que precisa mudar não é aquilo que nós vemos, mas a primeira coisa que precisa mudar é dentro de nós. E a verdadeira mudança, ela apenas acontecerá, não ao nível dos olhos, não ao nível estético, não ao nível das coisas que nós vemos, mas a verdadeira mudança, ela acontecerá em nós, quando os nossos corações mudarem. Porque a verdadeira mudança, ela acontece não de fora para dentro, mas a verdadeira mudança, ela acontece de dentro para fora. Esta é a mudança verdadeira. Porque toda mudança, queridos, de fora para dentro, ela pode valer por um tempo, mas daqui a pouco ela se perderá. Se você não entender, queridos, a importância da oração,
Você poderá ser convencido que é importante orar, e durante algum tempo você irá ter uma vida de oração, mas se isso não transformar dentro do teu ser, o primeiro convite para ir à academia será mais interessante do que o lugar da oração, e você abandonará a oração para fazer qualquer outra coisa. Qualquer convite para jogar videogame será mais interessante do que você orar. Qualquer convite para você comprar blusinhas será mais importante do que o lugar da oração. E todas estas coisas, não se engane, elas irão tentar concorrer. E ali, meus irmãos, eu preciso te dizer antes de você ir embora, que a concorrência a qual Neemias vivia em seu tempo de oração, elas, ao nível dos olhos, elas eram muito absurdas. Porque Neemias precisava o tempo todo estar ao lado do rei. Precisava direcionar o rei com conselhos. Precisava, cada vez que o rei iria se alimentar, ele precisava provar antes, para que, se caso a comida estivesse envenenada, ele morresse e não o rei. Então, queridos, não é por falta de agenda que Neemias está orando. Neemias está orando em meio à sua agenda. E o meu convite a você essa noite é, nessa jornada, é reencontrar o espaço da oração e revisitar este coração empático e se derramar diante do Senhor e começar a viver a partir de hoje uma vida ainda mais transformada em nome de Jesus. Sabe, queridos, a primeira estação nós estamos hoje, e o primeiro lugar é o lugar do coração. Por isso que eu preciso orar com você, para que haja uma sensibilidade em nossos corações e um desespero santo em nossos corações, para que nós busquemos com toda a força, não estas coisas, mas aquelas coisas. E é neste ambiente que se realizará as grandes coisas. Quando nós despriorizamos a oração, nós gastamos mais forças com as outras coisas, e muitas vezes elas dão completamente erradas, porque quando nós não ouvimos a direção de Deus, a gente age conforme a nossa direção, e eu erro, e você erra, e nós erramos, e precisamos com toda sinceridade conjugar este verbo. Então, o primeiro espaço nessa noite é esse. Visite o seu coração brevemente antes de sair daqui e responda com toda sinceridade esta pergunta: qual é o nível de empatia, qual é o nível de oração que eu tenho tido diante do Senhor, para que as coisas ao meu redor elas possam mudar? O que tem mudado primeiramente dentro de mim? Se a tua resposta você não souber dar neste momento, busque inspiração e direção do Espírito Santo, que Ele lhe revelará todas estas coisas e muito mais do que você precisa. Deixa eu orar com você agora em nome de Jesus. Pai, estamos, ó Pai, nesse tempo que o Senhor nos dá nessa noite. É um tempo tão importante, é um tempo tão fundamental, ó Pai, nessa jornada que nós estamos iniciando agora. Que apesar, ó Deus, de lermos um texto há muito conhecido de todos nós, conforme foi a oração do teu servo Samuel, pedindo iluminação pela palavra, é um texto que nos trouxe coisas novas para a nossa jornada e para o nosso cotidiano. Deus, não permita que esta palavra seja roubada por Satanás. Não permita que esta palavra seja retirada do seu contexto para produzir outros resultados que não os resultados do reino. Não permita que nenhuma falsa compreensão suba à tábua dos nossos corações, mas antes a clareza do teu Espírito Santo seja trazida a nós de forma cristalina, e que gere na minha vida, na vida desta igreja, na vida das famílias, as mudanças necessárias para vivermos tempos de edificação para a glória do teu nome. Te agradecemos, Deus, por todas estas bênçãos e te pedimos, e da mesma maneira que nós viemos para este lugar, nós te suplicamos que o Senhor possa nos levar em paz para os nossos lares, nos guiando, segurando pela nossa mão, nos ajudando em todo o tempo e nos amparando para a glória do teu nome. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Em teu nome nós oramos, desde já te agradecemos, em nome do Senhor Jesus, o nosso eterno e bendito Salvador. Amém e amém.